ânimos. Gente, não vai dar, não vai dar. Alguns momentos eu vou tentar, não vai dar para me dar aula em pé, porque Fernanda esqueceu o microfone, eu vou estar sem o microfone, e se eu sair de perto do computador, não vai a aula, não vai ficar gravado. Não vai ter com vocês se quiserem assistir depois. Então prestem atenção, que eu vou estar sentada aqui, mas quero dar muitos exemplos, certo? Boa noite, meninos também que vão assistir as videoaulas online. Início da aula de hoje é sobre gramática, certo? Hoje eu trouxe o básico do básico dos básicos, que às, que às vezes, pode dizer, amém, mas espera aí. Às vezes o que faz a gente errar nas questões das provas é o básico. Se a gente não sabe o básico, quem dirá as coisas difíceis? Tá tudo interligado, é um sistema. Não tem como você escrever bem se você não souber os sinais de pontuação. É tudo um sistema, tá tudo junto, que depende da gente saber do início até o final. Uma das grandes coisas que sempre tem uma ou duas questões já lá nas provas do IF, que eu analisei, é questões sobre pontuação, certo? Esse aqui é o básico, eu trouxe por cima para vocês verem. O ponto final, que não tem como a gente errar, mas vocês se esquecem. Não se esqueçam, parece uma coisa besta, mas eu corrigindo a introdução de algumas pessoas, se esquece de botar o ponto final para fechar aquela oração. Eu como professora, eu olho se esqueceu, não é atento, perde pontos, não é? A vírgula, a famosa vírgula. Eu digo para vocês que eu vou ensinar um dos truques que mais cai nas provas. Mas, se eu me sentar com vocês e a gente for estudar o uso da vírgula por completo, como diz os mais velhos, a gente perde noite de festa. Porque é muita regra. Mas, geralmente, as provas pegam as específicas de uso da vírgula, que é o que eu vou ensinar para vocês hoje. Qual a diferença da vírgula para o ponto e vírgula? Vocês estão vendo aqui que todas duas servem para separar orações? Todas duas servem para separar orações. Porém, as regras são diferentes. É isso que eles cobram bastante. Dois pontos que servem para introduzir a fala ou enumerar. Digamos que vocês vão citar um autor na redação de vocês. Segundo Aristóteles, ponto, dois pontos, fala que o universo está em constante evolução. Sempre serve para introduzir a fala ou enumerar. Eu vou mostrar exemplos para vocês. Ponto de interrogação, aí é o básico dos básicos, não é? Indica uma pergunta. E ponto de exclamação. Eu amo ponto de exclamação. Amo. Porque indica surpresa, ironia, sentimento. Geralmente eu gosto muito de usar exclamação nas redes sociais. Quando eu não gosto de uma coisa, eu toma exclamação. Tente saber qual foi minha expressão, se foi de raiva, mas algum sentimento meu estava lá pelo meu ponto de exclamação, certo? Reticências, as famosas reticências. Vocês já viram as reticências? Em textos. Indica o quê? Indica frases incompletas, sentido aberto. Que sentido aberto, Gabriela? As reticências servem. Digamos que tem um texto lá de Lênora. Tem um texto lá de Lênora. Uma citação que ela fez sobre redação. Tem um parágrafo completo. Eu vou lá e pego apenas uma parte que ela está argumentando. Apenas uma partezinha. O sentido ficou aberto.
Então, eu tenho que botar reticências. Eu tenho que mostrar que a frase está incompleta, que Lêndra botou mais coisas para frente. Eu que não quis pegar, certo? Digamos que vocês estão, te explicar melhor na fala de vocês. Tá uma grande fofoca e vocês só pegam a parte que mais te chocou. Mas a fofoca, você não contou a conversa toda da fofoca. Você só contou o desfecho principal. Então, eu vou usar as reticências, certo? Aspas, marcar citações, títulos de obras. Não se esqueçam das nossas queridas aspas, certo? Bota entre aspas qualquer citação que não seja vocês que não escreveram. Pelo amor de Deus, não vão botar uma citação. Como é seu nome? Caroline escreveu lá um livro. Eu vou pegar a fala de Caroline e boto lá no meu texto. Tá, fui eu que escrevi? Não, gente, não fui eu que escrevi. Aspas. Eu quero mostrar que foi Caroline que escreveu. Se não tiver isso, você vai estar sendo o quê? Você vai estar cometendo o quê? O famoso plágio. E é crime. Não se esqueça das aspas quando vocês forem citar alguém na redação de vocês. Pelo amor de Deus. Certo? Os parênteses que servem para marcar informação extra. Ai, a nossa aula hoje vai ter, abre parêntese, muita gramática, vírgula, vírgula mais com vírgula, mais vírgula, aposto, vírgula, vocativo, fecho aspas, certo? Eu estou marcando informações extras do que eu quero que vocês vejam. E o travessão. O travessão, eu me deparo muito, que eu considero um sinal tão simples, mas muitas pessoas se esquecem do travessão. Sei lá, se caísse uma pergunta lá, qual frase está fazendo o uso correto do travessão? Vocês iriam saber o que era travessão? Muitos não lembram. É onde a gente peca. A gente não vai, não começa pelo básico e às vezes a gente se perde. Que serve para marcar a fala de alguém, substituir os parênteses. Digamos que está eu e Carolina aqui conversando. A gente está escrevendo o quadro. Como é que vocês vão saber? Não me digam que é pelas letras. Como é que vocês vão saber qual é a minha fala e qual é a fala de Caroline? Eu tenho que identificar quem está falando, qual personagem. Então, eu pego lá, ó, mesmo travessãozinho aqui, para marcar a fala de alguém, para diferenciar a fala de Caroline e a minha fala, certo? Isso aqui é a parte mais básica que tem. Eu não sei se vocês vão querer anotar aí no caderno de vocês essa partezinha aqui, porque a gente vai aqui. Pega essa atenção aqui, ó, maiúsculo. Qual a diferença entre. Não, ainda não mandei. Deixa eu mandar aqui se vocês quiserem. Deixa eu ver se ele botou. Botou não. Eu mandei da outra aula. Deixa eu mandar aqui. Mandei, viu? Tá intitulado como apresentação 1, gramática. Quem quiser ir também olhando, de quê? Foi da redação, não foi para vocês pegarem as conjunções? Qual a diferença entre ponto e vírgula para vírgula? Isso aqui faz total diferença, certo? O ponto e vírgula é um sinal ortográfico que indica uma pausa maior do que a da vírgula. Como assim, Gabriela? Uma pausa. Meu Deus, eu não posso sair daqui. Como assim, Gabriela? Uma pausa maior do que a vírgula. É quando o escritor poderia botar um ponto final naquela história.
mas ele opta por continuar a história, dar uma pausa mais longa do que seria necessário, certo? O ponto e vírgula, vocês que são jovens, também se lembrem, é muito usado em forma de tatuagem. Não sei se vocês já viram tatuagem ponto e vírgula, que é uma causa que indica que é contra o suicídio, não é? A depressão é, é um sinal que é usado mundialmente para mostrar o combate contra a ansiedade, depressão e o suicídio. Porque justamente por isso, o escritor poderia optar por dar um ponto final naquela história. Mas, ao invés de usar o ponto, ele usa o ponto e a vírgula para dar um descanso maior e só depois continuar a história. Por isso que é utilizado nessa corrente que é conhecida mundialmente. Então, se lembrem. Por que que eu estou falando isso? Porque às vezes é mais fácil vocês se lembrar dessa história que é conhecida mundialmente do Instagram do que eu passar a noite toda falando. Vocês se agarram em alguma coisa que eu falo que vai fazer vocês lembrarem. Do mesmo modo que os dois pontos e a vírgula, o ponto e vírgula pode ser usado em enumerações. Atenção aqui, ó. No supermercado, precisamos comprar. Lembra que os dois pontos servem para enumerar a fala de alguém também? Aqui, arroz, feijão, carnes, materiais de limpeza e verduras. Todas estão sendo enumeradas. Gabriela, poderia usar vírgula? Poderia. Depende de quem está escrevendo. Mas como é que ficaria essa frase aqui? Vocês acham que eu ia enumerar assim, um abaixo do outro? Ia continuar, não era oração? Arroz, feijão, carnes, materiais de limpeza e verduras. Eu ia botar na frase completinha e não enumerar dessa forma aqui. Essa forma aqui vai dar uma pausa maior do que a vírgula, certo? Entendam isso, por favor. O ponto e vírgula não deve ser confundido com a vírgula, pois esses sinais ortográficos exercem funções distintas nas orações. Conforme o último acordo ortográfico, não houve alterações das regras do uso de ponto e vírgula. Às vezes, nas provas, eles botam lá, de acordo com a nova reforma ortográfica, só para pegar vocês. Só para pegar vocês. Porque um assunto como esse, de ponto e vírgula, não foi modificado. As regras continuam as mesmas, viu? Não muda. E chegamos na bichinha que está em todas as provas, a vírgula. Hoje, lembrando, se eu fosse parar para ensinar todas as funções da vírgula, eu teria que pegar acho que umas 6 aulas para ela, de tão extenso que é. Mas eu peguei uma das principais funções que sempre cai no IF, que sempre pede, é para destacar o carinha aqui, ó, o aposto. O aposto. Vocês se lembram dessas regras do aposto? Acho que não. Certeza que não. Ninguém lembra o aposto. Pois é, na prova do IF, nos últimos 5 anos, se não teve uma questão exclusivamente de aposto, tinha ela dentro de outra questão para você identificar ele, o famoso aposto. O que é o aposto? Aposto é um termo usado para explicar, resumir ou comentar um termo anterior. Gente, o aposto sempre vai ser para explicar alguma coisa que já foi falada anteriormente, certo? Por que eu estou dizendo isso?
para vocês não confundirem com o vocativo. Exemplo, eu amo gato. Fubá, o meu gato, dorme o dia inteiro. Se eu não tivesse botado esse apostozinho aqui, ó, o meu gato, eu iria repetir de novo fubá. Então ele está explicando. Eu ia botar fubá. Fubá dorme o dia inteiro. Ia ficar sem sentido, né? Fubá, fubá dorme o dia inteiro. Não, ele explicou que fubá poderia ser um cuscuz. Eu conheço fubá como cuscuz. Mas fubá é o gato dele. Eu estou explicando quem é o fubá. O meu gato dorme o dia inteiro. Foquem aqui nessa partezinha aqui, ó. Isolando o termo restante da oração. Sempre, sempre vai estar entre vírgulas. Aqui, ó. Vocês estão vendo que sempre vai estar entre vírgula o aposto? Alexandre, o grande. Quem é o grande? Alexandre. Eu estou explicando que Alexandre é o grande. Vocês conhecem, né? A história de Alexandre o Grande. Foi rei da Macedônia. Outro exemplo, Marília Mendonça, cantora brasileira. Quem é essa cantora brasileira? Marília Mendonça. Pelo amor de Deus, vocês estão vendo que está explicando quem foi Marília Mendonça. Fez sucesso no gênero sertanejo. Outro cara famoso, o vocativo. Lembre-se desse nomezinho aqui também, porque sempre cai pedindo. Ele pode estar lá junto com adjetivo, com substantivo, com verbo. Isso aqui pode nos ajudar a desclassificar respostas que eu acho que não é. Por quê? Gente, o vocativo é um termo de chamamento usado para indicar que alguém está sendo invocado na oração. Sabe quando nossa mãe tá braba e chama o nosso nome bem forte? Gabriela, vem aqui agora. Ela sempre bota um tom maior, né? No Gabriela, vem aqui agora. Ela está me chamando. Haverá vírgula. Esse termo também aparece destacar. Se estiver no início da oração, haverá vírgula após o vocativo. Se estiver no meio da oração, aparecerá entre vírgulas. Se estiver ao final da oração, será antecedido por vírgula. Observe. Muitas regras para vocês lembrarem, viu? Para você confundir o vocativo com aposto, é daqui para aí. Vocês têm que entender, sempre se lembrem de quando a mãe de vocês estão bravas com vocês, ela está te chamando. É isso que o vocativo destaca. É quando na oração algum serzinho estiver sendo chamado. Exemplo, início de frase. Rita, você não me ouviu? Rita, você não me ouviu? Rita, gente, Rita, se eu pedir para vocês classificarem, Rita é o quê? Um substantivo? Substantivo? Sujeito. Ó, se eu pedisse classifique o nomezinho Rita, você poderia dizer que era o sujeito. Poderia. Agora, a partir do momento que eu digo destaque na frase o vocativo, ele vai deixar de ser sujeito e se transformar em quem? Em vocativo. Gabriela, por que isso acontece? Porque existe a morfologia e a sintaxe.
certo? Quando eu falo para classificar, eu estou falando num nível mais hard, mais alto, que não é apenas um sujeitinho básico que todo mundo sabe. É uma coisa bem mais complicada que é o vocativo. O problema, Rita, é que você não me ouve. Ele sempre, o vocativo, quando estiver, ó, em termos de chamamento, que estiver no meio da frase, também vai ficar no meio de duas vírgulas. Porque você não me ouve nunca, vírgula, Rita, interrogação. Eu estou dizendo que quem não me ouve, Rita, eu mesmo estava chamando Rita, não é pedindo para ela me ouvir? Gabriela, como é que eu vou entender que não é um aposto e sim um vocativo? Por interpretação. Pura interpretação. Ou vocês, ou vocês focam que o aposto é um termo usado para explicar o que está acontecendo e o vocativo serve para chamar um termo de chamamento, certo? Indico a partículas e expressões de explicação, correção, continuação. Ó, esqueci um pontinho aqui, ó. Ponto, fui falar de vocês, tá aí? Ponto. Expressões que interrompem um enunciado para indicar que se faz uma retificação ou uma explicação costumam aparecer entre vírgulas. Meninas que estão conversando aí no celular, não é que eu esteja insatisfeito, ponto. Pelo contrário, estou muito satisfeito. Cadê o vocativo aqui nessa frase? Eu não botei nem negrito. Eu não botei nem negrito. Vocês conseguiriam identificar quem está sendo chamado? Eu, pode ser. Mas cadê o vocativo aqui na frase? Pelo contrário. Início, ó, aqui terminou a oração. Eu botei ponto. Início de frase, ele vai estar com o quê? An- Posteriormente, ele vai estar separado por uma vírgula. Início de frase, ele vai estar separado por uma vírgula, certo? Murilo foi muito mal nas provas. Ou seja, precisaria estudar mais no semestre seguinte. Cadê o vocativo aqui nessa frase? Onde é que tá? Ou seja, porque ele vai estar separadozinho, ó, entre vírgulas. Quando está no meio, ele vai estar entre vírgulas. Nós amamos esse parque. Aliás, vamos lá sempre que podemos. Cadê o vocativo? Aliás, olha a vírgulazinha aqui, essa fofinha, que nos dá tanto trabalho. E aqui vai ter um exercíciozinho, que só vai ter 6 questões, mas que eu vou dar. Deixa eu ver quanto tempo tem. Já é 7h30. É hora? Gente, eu sou péssima em matemática. É, eu vou dar 6 questões. 6 questões para vocês. Em 12 minutinhos, 15 minutinhos, 6 questões. 15 minutinhos. Deixa eu só dividir aqui 15 para 6. 15 para 6. Vocês vão ter em média 2 segundos para resolver uma Tá aqui, ó.
Questão número 1. Vocês querem 5 minutinhos para lerem as regras novamente? Não? Vai embora. Ó, quem quer 5 minutinhos para ler as regras, levanta a mão. Que aqui vence a maioria. Ninguém quer? São maravilhosos. Número 1, questão 1. Identifique, identifique o aposto na seguinte oração. Maria, a secretária da escola, preencheu os documentos. A. O vocativo é Maria? B. A secretária da escola? Ou C. Preencheu os documentos? Ou letra D. Os documentos? Quais dessas 4 alternativas aqui vai ser o aposto? Eu quero que vocês me digam quem vai ser o aposto. Questão 2. Silêncio, ninguém diz. Bota aí, marca só a questãozinha aí no caderno. Indique a alternativa que contém um exemplo de aposto comparativo. Gente, comparar é o quê? Menina, aquela menina é tão mais bonita do que aquela outra. Menina, eu amo bolo de chocolate, mas aquele de abacaxi é perfeito. Estou comparando. Estou comparando uma coisa com a outra. Letra A. Aquela fábrica, uma máquina de dinheiro, entrou em falência. As exigências dos artistas incluíam toalhas brancas, vírgula, água com gás e caixas de bombons. Letra C. Colegas da turma, professores e funcionários, todos estavam ao seu favor. Letra D. O escritor Machado de Assis é um dos maiores nomes da nossa literatura. Cadê o aposto aqui nessas 4 alternativas? Vou botar que está começando agora, viu? 15 minutinhos. Faz para você. Faça para você. Aí na hora da prova é competição. Você tá. É competição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você está competindo com 3 pessoas para tirar nada. Você não tem que dar resposta para ninguém. Você tem que estar porque você tem que ser o melhor. Você é mais o quê? Foi diga o que seria coisar. É uma ambiguidade coisar. Eu poderia ter várias. Eu não quero mais coisar. Pode ser, mas por que você não quer mais fazer? Tudo, tudo. É não, viu? Todo mundo, no fundo, compete com alguma coisa na vida. Sempre. Sim. Todas as questões, tirando a discursiva do IF, são todas objetivas. Você tem que marcar. Todas são de marcar. Muita gente ama a prova de marcar. Eu odeio. Porque a possibilidade, eles botam essas 4 ou 5 questões praticamente idênticas, só para fazer você errar. Isso, isso. Não, não.
Mas vocês pensem o porquê. Vocês não vão marcar no bombo, não. Por que que eu acho que é essa? Só uma coisinha para mim parar de atrapalhar vocês. Quando vocês se deparam com a questão 1, vocês começam a ler por onde? Uma dica, uma dica de coração que eu queria que tivesse me ensinado antes. Sempre vá aqui, ó. Olhe primeiro os exemplos. Para depois ele para a pergunta e eu já saber o que eu quero procurar aqui. Eu sempre começo por aqui. Maria, a secretária da escola preencheu os documentos? Os documentos? Tá, deixa eu ver o que que a questão está pedindo. E diz o apoio da seguinte oração. Eu já vou sabendo o que é que eu quero, certo? Já vou sabendo qual resposta eu quero. Ah, pois leia. Mesmo que a gente se depare com algum assunto que a gente não sabe, a gente tem que ler e procurar o mais bom. Essa questão 2 ela é normal, vai ser uma coisa Marcar, que está muito nada. marcar. É porque essa daqui é maior. Se eu botasse uma letra menor, não ia dar para ver, porque as frases são mais extensas. Essa é uma questão nível IF mesmo, viu? Não, eu estou marcando aqui, ainda não passou os 5 minutos e meio, não, dessas duas. Tem 6 questões. Olhe, trabalhe na questão da pressa. Jorge, você já fez a 1 e a 2 em menos de 4 minutos, mas você vai fazer isso no IF também. Você só vai marcar. Vocês trabalham essa ansiedade de vocês de querer pular, ir para a próxima e acabar a prova. Falta 2 minutos para acabar o tempo dessas duas questões. Não, 2 minutos. Gente, eu quero que vocês só respondam. Agora, em 15 minutos não ia dar tempo, não. Lá na prova do IF já vai estar as perguntas. Você só vai ter que parar, pensar o porquê que é essa resposta. É, eu achava assim que era meio óbvio. Perdão. É, isso pode ser. Perfeito. Gente, essa questão número 2 é muito difícil. Se vocês não souberem, vocês vão errar. Bora, terminou o time. Responderam já a 1 e a 2. Próximo. Questão 3 e questão 4. Identifique o aposto especificativo na seguinte oração. A tragédia Huntley é uma das mais encenadas no mundo. Essa é muito difícil também. A tragédia Huntley é uma das mais encenadas do mundo. Tá, se eu sei que o aposto é para explicar um termo que antecede, qual vai ser a resposta? A tragédia, letra B, é uma das mais encenadas? Letra C, no mundo? Ou letra D, Huntley?
Qual é o aposto? Se o aposto serve para explicar uma coisa que antecede antes. Ninguém diz, marque aí. Questão 4. Indique a alternativa em que o termo retirado, o termo cai muito, desse jeito que é, desse jeitinho aqui. Indique a alternativa em que o termo retirado da oração seguinte é um aposto. Capitu de Machado é a personagem feminina mais famosa do sublime escritor. Letra A, personagem feminina. Letra B, Capitu. Letra C, de Machado. Ou letra D, do sublime escritor? Quem aí é o aposto? Vocês ainda têm 3 minutos para responder. Lembrando que eu estou botando pressão em vocês, que vocês vão ter mais tempo na prova do IF, viu? Eu estou botando vocês para vocês responderem 6 questões em 15 minutos. Todos terminaram. Questão 5. E questão 6. Essa questão 6 é nível de concurso. Eu trouxe mesmo para vocês verem como coisas básicas ainda caem em grandes concursos, certo? Que foi lá no do RJ. Questão 5. Considerando as frases abaixo, já aumentei o nível aqui. Indique a alternativa certa. Ô, João, não está ouvindo o telefone tocar? Número 2. Onde encontrar alguém para perguntar sobre o João da contabilidade? Onde encontrar alguém para perguntar sobre o João da contabilidade? Letra A. Na frase 1, há um vocativo e na frase 2, há um aposto. Letra B. Nas duas frases, há aposto. Letra C. Na frase 1, há um aposto e na frase 2, há um vocativo. Letra D. Nas duas frases, há vocativo. Qual é a questão correta? Bora. Botem aí no caderninho de vocês. Questão 6 é de Uniriu, que é do RJ. Caiu em uma prova do concurso de lá dessa cidade, certo? Ai, gente, claro que vocês não entenderam. Peraí. Por que é que vocês não vão entender? Deixa eu só botar aqui, porque eu esqueci de botar em negrito. Meu Deus, deixa eu ver se o slide que eu mandei para você foi com a resposta. Veio não, né?
Aqui, ó. Em, atenção, em, passamos, então nós dois, privilegiadas criaturas, a regalar-nos com a mesa. A função sintática, lembra que eu disse que a função sintática da coisa é o que vai pedir de mais difícil, não é o básicozinho da morfologia, não. A morfologia é sujeito, adjetivo, preposição, essas coisas básicas. Qual a função sintática do termo destacado? Vocês precisam saber o que é o sujeitinho, que eu acredito que todo mundo saiba o que é o sujeito. Objeto direto, que é o cara também das provas que eu vou trazer para vocês. Letra C, aposto. Letra D, adjunto adverbial. Ou letra E, um vocativo. Quem será que é aqui? Não, não sou capaz. Qual é o assunto que nós estamos estudando hoje? Vocativo e aposto. Então, eu já vou cortar quantos aqui na minha... Três, né? Eu vou cortar o sujeito, risca. Isso aqui seria o sujeito? Não, gente. Isso aqui seria objeto direto? Não sei, eu não estudei. Eu não estou pedindo isso. Isso é questão de interpretação também. Letra C é um aposto? Estou estudando isso. Será que é um aposto? Letra D é um adjunto adverbial. Eu sei o que é adjunto adverbial? Não. Letra E é vocativo? Aí é onde eu vou ficar. Vocativo ou aposto? Será? O que que é? Oi? Essas duas aqui eu não entendi. Bora, vocês têm mais 3 minutinhos. Vou. Por isso que eu tô querendo que vocês terminem logo 3 minutinhos para terminar para me colocar quando eu demais na vontade. A gente tá vendo. Porque eu prefiro ficar com parte da gramática. Aí ela, como o mestrado dela foi na área da argumentação, eu estou dando totalmente para ela. É a área dela. Porque eu só tenho 24 anos. Faz 2 anos que eu me formei. Pois é, sim. Gente, mestrado não é uma coisinha simples para a pessoa fazer do dia para a noite, não. Você tem que dedicar a sua vida totalmente àquilo. Vai fazer 2 anos que eu me formei agora em julho, dia 19. Eu nunca reprovei na faculdade, eu me formei com 22 anos. Eu tô uma bebê ainda. Faculdade. De quê? Pois é, eu sou uma bebê, eu não decoro. Para vocês. Vixe, acabou o tempo. Bora lá. Marcaram, né, a questão? Não diz. Número um. Número um.
Deixa eu pegar uma folhinha aqui para me ver a quantidade. Só um minutinho, né? Deus do céu, só falta só uma cobra. Já vem uma letra aqui, caramba. Quando pega a área da linguagem, eu amo todas as áreas. Tô louca para fazer espanhol. Bora lá! Questão número 1. Essa aqui, gente, é mamão com açúcar. É mamão com açúcar. Identifique o aposto na seguinte oração. Maria, a secretária da escola, preencheu os documentos. Qual é a resposta? Bora coragem de dizer. Quem é que é a letra B? Levanta a mão. Quem acha que é outra? Congratulations, parabéns. Letra B. Metade da fruta. Toda a fruta. Por que é a letra B? Por que é a letra B? Porque eu tô dizendo, por causa da vírgula também, e por causa que eu estou explicando quem? Quem é Maria. Eu estou explicando o termo que está antecedendo, certo, queridos que estão conversando aí atrás? Questão 2. Indique a alternativa que contém um exemplo de aposto comparativo. Atenção, eu vou trazer o aposto novamente, porque o aposto não só fica aqui para explicar, não. O aposto tem mais 5 funções. Mas, ao longo das aulas de gramática, eu vou explicando todos esses apostos, que a vírgulazinha nos prepara. Questão 2. Quem é exemplo, gente, o exemplo de aposto comparativo? Levantem aí, essa aqui é difícil um pouquinho. Quem acha que é a letra A? Só Jorge. Quem acha que é a letra B? As exigências dos artistas incluíam toalhas brancas. Eu estou fazendo o que aqui nessa letra B? Eu estou enumerando. Então, isso seria função do aposto? Letra C. Colegas da turma, professores e funcionários. Todos estavam em seu favor. Aqui tem aposto. Professores e funcionários. Eu estou retomando alguém que antecede ele? Não, né? Então, corta a letra C. Não tem como. O escritor Machado de Assis é um dos maiores nomes da nossa literatura. Por que vocês marcaram a D? Maiores nomes da nossa literatura. Interessante. Mas, cadê a regrinha aqui da vírgula? Letra A é a resposta correta. Quem foi que marcou a letra A? Só Jorge? Jorge, 1, 2, 3. Ficou em dúvida, né? Aquela fábrica. Eu estou dizendo que aquela fábrica é uma máquina de dinheiro, mas também entrou em falência. Eu sei, eu já fiz isso também. Já troquei o certo pelo errado. Todo mundo já aconteceu. Questão 3.
Identifique o aposto especificativo na seguinte oração. Essa aqui é mamãe. A tragédia de Hamlet é uma das mais ensinadas do mundo. Quem é o aposto aqui nessa frase? Quem acha que é A, levanta a mão. Quem marcou a letra B? Ninguém? Quem marcou a letra C? Ninguém? Quem marcou a letra D? Parabéns. É a correta. Por que que é a letra D? Quantos marcaram a letra D? Porque eu tô, ó, Hamlet tá dizendo que é a tragédia. É um termo que antecede, certo? Eu tô explicando a tragédia que é Hamlet. Então, a resposta correta é a letra D. Quantos botaram a letra D? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês sempre interpretem. Questão 4. Indique a alternativa em que o termo retirado da oração seguinte é um aposto. Meninas, Capitu de Machado é a personagem feminina mais famosa do sublime escritor. Quem marcou a letra A, levanta a mão. Letra B. Quem marcou Capitu? Letra C. De Machado. Parabéns. Letra C. Por quê? Por que a letra C? Quem foi que marcou a letra B? Mas outras pessoas também marcaram, não? Olhe, sempre lembrem. Aqui está o mamão com açúcar porque o vocativo está entre no meio de duas vírgulas. Que antecede quem? O sujeitinho, que é Capitu. Quando eu falo que Capitu de Machado, se eu dissesse aquela personagem de Machado, eu estava falando de quem? Daquela personagem. Por isso que é a letra C de Machado, certo? Aí, deixa eu cuidar aqui, só falta 5 minutos. Essa eu quero ver. 5 e 6. Considerando as frases abaixo, indique a alternativa certa. Ô, João, não está ouvindo o telefone tocar? Número 2. Onde encontra alguém para perguntar sobre o João da contabilidade? Da contabilidade. O João da. Quem é da contabilidade? Qual é aqui? Quem marcou a letra A? Quem marcou a letra B? Nas duas frases há aposto. Letra C. Na frase 1 há um aposto e na frase 2 há um vocativo. Quem marcou a letra C? Letra D. Nas duas frases há um vocativo. A resposta correta, gente, é a letra A. Quem marcou a letra A? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5. Por que que é a letra A? Deixa eu chegar perto aqui. Gente, olha aqui. Olha aqui.
aprendam a ir desclassificando as perguntas que são menos prováveis. João, não está ouvindo o telefone tocar? Eu estou chamando quem? João, vivo. Eu já eliminava aqui, vocês a B e a C. Eu já eliminaria a B e a C de cara, se eu sei que a primeira é I, certo? A segunda, onde encontra alguém para perguntar sobre o João da contabilidade? É um aposto. Cadê o apostozinho nessa frase aqui, gente? Não tem vírgula antecedendo. Eu estou explicando que o João é do quê? É da contabilidade. Tá aqui o apostozinho. Eu estou explicando que eu estou falando, que é uma pergunta sobre o João e de quebra está especificando, está me explicando que ele é da contabilidade. Matei a questão. Eu sei que a primeira é vocativo, eu já desclassifico, já que é um aposto, a letra D, restando somente a letra A. Questão 6. Essa é difícil. Passamos, então, nós dois, privilegiadas criaturas, a regalar-nos com a mesa. Quem marcou, eu já vou descartar de cara. Quem marcou a letra C, levanta a mão. Quem marcou a letra E? Alguém marcou a letra E? Por que é a letra C? Quem marcou? Me explique por quê. Primeiro de tudo, você marcou a letra C, você marcou que é um aposto. Coisando. Como é seu nome? Ai, Kevin. A palavra de Kevin é coisando. É igual a palavra boy para mim, que eu uso boy em tudo. Aqui, por que você acha que o aposto está coisando aqui nessa frase? Cadê? Mas tem dois fragmentos aqui entre vírgula. Qual dos dois é o aposto? Privilegiadas criaturas. É o que a pergunta está pedindo, é inédito. É aposto. Por que é um aposto? Privilegiadas criaturas. Quem são privilegiadas criaturas, gente? Nós dois. Eu estou explicando que nós dois somos privilegiados. É um aposto. Gente, minha aula chegou ao fim. Quero lembrar para vocês que quem errou algumas questões é assim mesmo. Eu digo que às vezes a gente aprende mais errando do que acertando de cara. Que a gente acertando de cara, a gente se sente. Eita, eu sou o dono do pedaço, estou confiando, estou entendendo tudo. Quem errou, sugiro que chegue em casa, lê o slidezinho do que é aposto, que é vocativo, e volte para a questão, procurando onde errou, procurando o que você aprendeu. E assim vocês vão acertando. Próxima semana